Você está acompanhando, então, aqui as notícias mais importantes dessa manhã. Bom, nós dissemos aqui a você agora há pouquinho que o portal o Datafolha, ele divulgou ontem uma nova pesquisa, uma situação de empate triplo entre os candidatos que disputam essa prefeitura de São Paulo. E, logicamente, isso tem uma conotação nacional fortíssima. Dê uma ideia, o Boulos, do PSOL, está com 23, segundo o Datafolha. O Marçal, do PRTB, está com 22. E o prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB, está com 22 também. E esse aqui é o primeiro levantamento após o início do horário eleitoral. Que impactos isso tem? Quem está aqui conosco, gentilmente, é o professor Rodrigo Prando. O professor Rodrigo Prando é cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Um prazer estar aqui contigo novamente. Muito bom. Bom dia. Igualmente. Professor, e aí? Como é que fica essa situação? Era esperado já esse empate? Os dois são de direita e um de esquerda. Qual é a avaliação que você faz? Vamos lá, Heródoto. A primeira questão é que se a gente pensar no Pablo Marçal e no Ricardo Nunes, nós temos aí 44% dos votos, não é? E a gente tem o Boulos com 23%. Então, no fundo, dentro da direita e até a extrema-direita, nesses dois candidatos, um precisa tirar voto do outro. Então, me parece aí que haverá uma luta bastante ferrenha e a gente talvez veja um capítulo dessa luta no próximo dia 7 de setembro e que me parece que os dois dividirão o palco na Avenida Paulista com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, haverá, sem dúvida, uma luta bastante forte, tensa, né, entre essas duas candidaturas. A candidatura de Ricardo Nunes, né, a equipe de campanha respira aliviado porque se esperava um aumento ainda maior de Pablo Marçal, que poderia, em tese, ter assumido a liderança. Isso não aconteceu. Então, o que traz um certo alívio para o prefeito Ricardo Nunes. Por outro lado, né, além do alívio, há algo que também é positivo para Ricardo Nunes, porque as projeções de segundo turno mostram que Ricardo Nunes, o atual prefeito, ganharia tanto de Boulos quanto de Marçal nas projeções. Agora, como você bem coloca, é um empate triplo, não é? E por enquanto nós não sabemos quais estarão no segundo turno. Pode ser que se tenha um segundo turno da esquerda com Boulos e um representante da direita ou extrema-direita com o Ricardo Nunes e o Marçal, ou até mesmo os dois poderiam ir para o segundo turno. E aí a grande pergunta é: os votos de Tabata e da Atena iriam para quem nesse caso? Professor Rodrigo Prando, isso pode provocar também um cisma dentro do movimento chamado bolsonarismo? Eu acho que já provocou, eu acho que isso já aconteceu. Eu escrevi a semana passada um artigo dizendo Pablo Marçal do medo, né, do incômodo ao medo dentro do bolsonarismo. Me parece que esse eleitor bolsonarista, e que a gente sabe, há um apoio, pelo menos um apoio superficial, do ex-presidente Bolsonaro à candidatura de Nunes, mas quem de fato está na rua e está fazendo campanha é o governador Tarcísio para o prefeito e não o ex-presidente Bolsonaro. Esse eleitor bolsonarista não está, pelo que parece indicar as pesquisas, querendo votar em Nunes, e sim em Pablo Marçal. Então já há uma divisão, e aí o próprio Marçal, nas entrevistas, nas sabatinas, tem sempre dito que a direita não tem dono e que a liberdade também não tem um proprietário, não é exclusiva de ninguém. Então são frases de efeito que ele está usando, mas eu acho que isso já acontece, né? E o grande medo do clã Bolsonaro é perder o protagonismo para uma figura como Pablo Marçal. A grande questão, só para finalizar e te passar a bola, Heródoto, a grande questão é que em 2018, a figura de Bolsonaro, em que pese que tenha sido 28 anos, um deputado federal do baixo clero inexpressível, ele encaixou em 2018 como uma figura que era contra o sistema, até mesmo um outsider não sendo um outsider. Agora, o Pablo Marçal encaixa também um discurso desta forma, só que diferente de Bolsonaro, o Bolsonaro foi um personagem que tinha alguém que fazia o roteiro, e a gente sabe que nos primórdios foi o filho dele, Carlos Bolsonaro, que cuidou de suas redes sociais. O Pablo Marçal tem sido em São Paulo a um só tempo o ator e o roteirista, ou seja, ele tem assumido a liderança da campanha
e se tornado, para as entrevistas e nos debates, a figura que centralizou. A gente pode perceber pela quantidade de análises que tem acontecido e como a mídia tem reportado esse fenômeno, que no fundo a Prefeitura de São Paulo, infelizmente, deixou de ter propostas para a cidade de São Paulo e é, em larga medida, uma eleição que trata, em maior ou menor grau, da figura do Pablo Marçal. Professor Rodrigo Prando, qual é a importância que tem das redes sociais nessa campanha? É mais intensa do que teve, por exemplo, a eleição do Bolsonaro? Tem mais importância nesse momento, especialmente porque a figura de Pablo Marçal, como dito há pouco, é uma figura que desestabilizou e embolou as eleições. E ele, Marçal, tem praticamente nenhum tempo de TV na propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, mas ele tem uma força enorme nas redes sociais. E por quê? Especialmente, você sabe disso porque acompanha, as redes sociais têm os algoritmos que impulsionam todos os conteúdos que são conteúdos que geram mobilização a partir dos sentimentos. O que eu estou querendo dizer? Quando o Pablo Marçal ataca, quando o Pablo Marçal ironiza, faz piadinha, coloca apelido, ele consegue ganhar uma notoriedade e o impulsionamento via redes sociais. Tanto que houve uma decisão da Justiça suspendendo as redes e permitindo que ele montasse outras redes sociais. E ainda tornou-se um sucesso as novas redes. Agora, a gente já sabe que parece existir um impacto do horário eleitoral na TV e no rádio, que conseguiu fazer pelo menos com que o Marçal, nessa última rodada do Datafolha, não crescesse, ele permanecesse estacionado. Já há alguns que perguntam se ele não atingiu um teto. É cedo para dizer isso, mas sem dúvida nenhuma que as redes sociais, a lógica algorítmica tem impulsionado esses candidatos, que são candidatos que sabem usar a linguagem da lacração, a construção dos memes, e o Pablo Marçal, um especialista em fazer cortes, em tirar um pedaço de um vídeo, uma fala de um adversário seu ou de um jornalista e colocá-la de forma descontextualizada, que na verdade muitas vezes é até a geração de uma fake news, porque você recorta do contexto geral. Ele é muito bom nisso, então as redes sociais, Heródoto, tem sim uma força muito grande e o Marçal, de todos os candidatos, é aquele que sabe melhor operar essa lógica algorítmica. Eu sei, viu, professor? Eu tive um corte desse colocado numa entrevista que foi feita aqui na Nova Brasil. Justamente, professor, eu vi o corte. Você viu o corte? Heródoto, desculpa. Eu vi o corte, mas não foi você. Você e todos os seus colegas que estão na elite do jornalismo brasileiro, em todos os programas tiveram a mesma coisa, você tira do contexto e é o que acontece, ele consegue impulsionamento e coloca aquele que é o interlocutor como se fosse alguém falando um absurdo e na verdade os absurdos ou a falta de proposta que ele não apresenta nenhuma, isso aí pouco importa, o que importa é o corte. É uma sociedade do espetáculo, do corte, do meme e da lacração. Professor, muito obrigado. É sempre um prazer, um abraço para você, para toda a equipe técnica e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Nova Brasil. Um abraço, uma boa sexta-feira e bom final de semana. Professor Rodrigo Prando, cientista político, professor da Universidade. Vários pontos que eu creio que são de interesse nacional, inclusive essa de que a internet tem uma importância extraordinária nas campanhas que estão sendo realizadas em mais de 5.700 municípios do nosso país. Tem mais importância nesse momento, especialmente porque a figura de Pablo Marçal, como dito há pouco, é uma figura que desestabilizou e embolou as eleições. E ele, Marçal, tem praticamente nenhum tempo de TV na propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, mas ele tem uma força enorme nas redes sociais. E por quê? Especialmente, você sabe disso porque acompanha, as redes sociais têm os algoritmos que impulsionam todos os conteúdos que são conteúdos que geram mobilização a partir dos sentimentos. O que eu tô... Agora são 8h26.